Olá, você é uma pessoa que reclama muito? No vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso e o quanto isso pode estar travando a sua vida. Eu sou Daiane Santos, apaixonada em ajudar mulheres a se reconstruírem, se reencontrarem. Hoje eu ouvi uma história que me fez refletir e pensar sobre em quem eu sou, em quem nós somos, no que a população está se tornando. E eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês. Era uma moça de 35 anos, extremamente com uma vida aparentemente perfeita. Tinha casado com o amor da sua vida, tinha uma vida aparentemente estável, não era rica, mas também não era pobre. Vivia muito bem. O sonho dela era ser mãe. O sonho dela era ficar grávida. E aí, por conta da demora e tudo mais, o casal decidiu fazer um tratamento. Logo em seguida ficou grávida, veio a gravidez. E aí um belo dia ela saiu para passear, ela e o bebê na barriga, claro. E ela foi atropelada por um homem que estava embriagado, que subiu na calçada com o carro. Ela perdeu o bebê, ficou paraplégica, ficou vegetando em cima de uma cama. Depois de uns 20 dias no hospital, ela voltou para casa. Aí, depois de um tempo, o marido decidiu se separar porque ela não comia mais sozinha, ela não tinha mais movimento nenhum. Era um objeto em cima de uma cama. Ou seja, só dava trabalho. E aí, que essa história me fez pensar. Quantas vezes a gente reclama tanto? Eu tenho certeza que se você não é assim, você conhece alguém que seja. Sabe aquela pessoa que reclama o tempo todo da vida, do que tá trabalhando, do que comeu hoje, de como tá cansada. Ela não consegue enxergar o lado bom das coisas. E essa história é pra gente refletir um pouco sobre quem nós somos. Porque eu também já fui uma pessoa assim. Diante de um contexto tão grande desses, eu comecei a pensar na minha vida, em como por muito tempo eu me vitimizei. Eu tinha dó de mim. Eu me sentia pobre e coitada. Por quê? Porque era uma pessoa que só enxergava o lado ruim das coisas. Então, se você está vivendo isso hoje, pare e reflita. Primeiro, se você continuar reclamando e vendo apenas o lado ruim das coisas, o seu próprio cérebro, a sua mente, ela começa a detectar apenas o que está ruim, apenas o que não é bom. Agora, quando você começa a observar coisas boas, porque diante desse cenário, a minha vida é maravilhosa. Eu tô viva. Eu ando, eu como, eu tenho a liberdade. Então, diante dessa cena, diante de tudo isso, a gente precisa refletir. E se a nossa mente ela não acompanhar, ela não começar a ter gratidão pelas coisas que já temos, isso impede que nós possamos conquistar algo mais, que a nossa evolução aconteça. Então, de verdade, se você tiver um tempinho hoje para refletir sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre como você age diante de alguma situação, diante de algum problema, a vida não vai ser perfeita. Não vai ser perfeita para mim, não vai ser perfeita para você. Perfeição é impossível. Porém, gratidão é algo que nos eleva. É algo que eleva a nossa mente, o nosso emocional e reflete do lado de fora. Quando somos gratos, nós conseguimos enxergar coisas que talvez no momento de tristeza, de preocupação, a gente não consiga. Então, pare, de verdade, pare de reclamar de coisas que você não tem controle, de coisas que não está no seu alcance mudar. E se estiver, comece a pensar como você pode mudar, como você pode evoluir, ao invés de ficar apenas reclamando, trazendo mais canseira para o seu emocional, para o seu psicológico, porque isso pode começar a fazer grandes mudanças dentro de você. O lado de fora, ele só vai refletir depois que o lado de dentro estiver bem. Então seja grato por aquilo que você tem. Quando a gente reclama muito, a gente começa a alimentar aquilo que a gente não quer para nossa vida. Mas automaticamente essas coisas começam a acontecer. Porque se a gente alimenta
aquilo que é ruim, não tem como as coisas boas fluírem. Não tem como a gente começar a se dedicar mais ao que é bom, a como a gente quer ser, a nossa evolução. Porque nós precisamos ter a mente voltada para aquilo que tá bom. Ai, mas como que eu não reclamo se hoje meu trabalho foi muito cansativo, eu cheguei em casa muito cansativa? Não tô dizendo para você não sentir. Sim, precisamos sentir. Precisamos sentir as sensações de estar cansada. Só que às vezes você nem tá tão cansada assim. Mas o fato de você ficar colocando isso na sua cabeça, isso vai concentrar o seu corpo para se sentir cansado. A nossa mente, ela comanda o nosso corpo todo. Então, a gente precisa evoluir a nossa mente e pensar naquilo que a gente quer. Nem toda reclamação é um desabafo. Às vezes a gente está querendo conversar com alguém e a gente se torna uma pessoa chata. Nossa conversa é só reclamando. A gente não consegue conversar com alguém sem falar de algo ruim do nosso dia a dia. Existem pessoas que são extremamente pesadas, que conversar com elas se tornam algo ruim. Sabe aquela pessoa mimizenta que às vezes a gente não quer falar? Que a gente encontra e a gente abaixa a cabeça e pensa assim: ai, tá passando, deixa passar, deixa passar, deixa passar. Exato. Eu não quero me tornar uma pessoa assim, mas eu já fui. Então, se você está sendo assim, comece a olhar até no seu redor. As pessoas que conversam com você, como elas agem, se elas gostam de te ouvir ou se elas estão sempre com pressa. Isso também é um sinal. Porque eu não conseguia me enxergar dessa forma. Porque eu vivi uma vida que para mim era ruim. Então eu achava que falando, desabafando, as pessoas iam me entender. E nem sempre é assim. Às vezes as pessoas só ouvem você porque tá ali. E na primeira brecha elas, saem de perto. Porque conversar com pessoas que reclamam, que só veem o lado negativo das coisas, é pesado. É difícil. Preste mais atenção nas suas atitudes, nas suas falas. Não tô dizendo para você não falar de algo que não é bom. Desabafar também é necessário. Mas como eu disse, nem toda reclamação é desabafo. E às vezes as pessoas começam a interpretar de forma diferente. E nem com todo mundo a gente pode desabafar. Existem situações, momentos e pessoas. Se você se identifica com esse vídeo, curte, comenta, compartilha, salva, manda para alguém se estiver precisando, se inscreve no canal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um beijo e até mais.